Olá, pessoal! Sejam bem-vindas para mais uma aula de costura criativa. Eu sou a Aline Rogério e na aula de hoje, nossa última aula do ano, eu quero trazer para vocês uma peça muito simples e fácil de fazer. Para você que é iniciante, né, que quer começar na costura criativa, você já pode fazer essa peça porque ela é bem tranquila, tá bom? E para você que já tá na costura há algum tempo e quer aí uma peça para vender bastante em janeiro, que dê para você fazer em produção. Produção quer dizer o que? Você fazer muitas em um dia. Então, é uma peça rápida de fazer, tá certo? A nossa aula de hoje, então, é esse estojinho super fácil. Olha só, ele tem caixinha de leite só embaixo, tá, gente? Ele não é box. Eu vou fazer uma aula do estojinho box também para vocês em janeiro, mas essa daqui, gente, ela é o estojinho mais fácil, tá? Ele tem uma profundidade, que tem a caixinha de leite embaixo, então cabe. Olha, tem bastante lápis de cor aqui, ainda sobrou espaço, certo? E o tamanho dele ficou bem legal, tá bom? Ele ficou altinho, eu vou até medir para passar para vocês. Ó, ele ficou com 10 centímetros de altura e 24, assim, ó, de comprimento. Então, ficou um tamanho bacana para vocês venderem bastante, gente. Volta às aulas, é uma ótima época para vocês estarem vendendo o trabalho de vocês, tá bom? Quero aí dar o recado para você que tá me assistindo no canal do YouTube e ainda não é inscrita no canal. Por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, se você é inscrita no canal do YouTube. Se não é, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação das nossas aulas. Dá uma olhada nas aulas do YouTube que eu tenho aqui, são mais de 400 aulas, às vezes tem aulas que você nem sabe aí que eu tinha aqui no canal, então dá uma olhadinha, dá uma navegada aqui no meu canal, deixa seu joinha, né, seu comentário. E é isso, gente. Estamos ao vivo, hoje nossa última live do ano. Sejam todas bem-vindas, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram. Quem for chegando, por favor, vai compartilhando, chamando as amigas, pra gente fazer essa peça super simples, fácil, rápida de fazer para vocês ganharem bastante dinheiro, tá bom? Boa noite, sejam todas bem-vindas. Eu já vou ligar minha máquina e já vamos para as medidas aqui. Vamos fazer aqui uma live rapidinha, sem enrolação, para quem assistir no YouTube conseguir assistir a aula toda. Tá bom? Obrigada, meninas. Feliz Natal para vocês também. Sejam bem-vindas quem tá chegando. Vamos compartilhando. E é isso, né? Olha só. Eu vou passar para vocês as medidas da peça da aula de hoje, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Pronto. Então, gente, a medida para você fazer o estojo, assim, ó, do mesmo tamanho que o meu, você vai usar uma medida total, isso é o corpo total, 27 por 15. Se você quiser fazer ele todo de uma cor só, como é que é? Deixa eu mostrar. Eu fiz esse aqui, ó. Entendeu? Se você quiser fazer ele todo de uma cor só, você vai cortar a medida 27 por 15, 2 vezes no tecido principal, que é o que fica do lado de fora da peça, 2 vezes no tecido de forro, que é esse aqui que eu já cortei, e 2 vezes na manta. Eu tô usando manta R2, mas pode ser R1 também, tá certo? Isso se você quiser fazer todo de uma cor só, tá bom? Se você quiser fazer o seu estojo assim, ó, igual o meu, que eu acho que dá um charme, né? Fica bonitinho. Se você quiser fazer dessa forma de 2 cores, vocês vão cortar aqui igual eu cortei, ó. 2 vezes no tecidinho estampado, o tamanho de 27 por 8, vou usar esse de tigrinho, olha que belezinha. E 2 vezes no tecido de composê que você for usar, também no tamanho de 27 por 8, tá bom? Então, eu vou fazer assim com essas divisões, que fica bonitinho. E a parte interna é a medida total, que é 27 por 15, então 2 vezes no forro, 2 vezes na manta. A manta, gente, eu cortei ela um pouquinho maior. Reparem aqui, dá pra ver o risco de caneta preta, não dá? Então, o risco de caneta preta é onde eu risquei exatamente a medida 27 por 15. E eu cortei meio centímetro a mais, porque eu gosto de ajeitar, colocar o tecido, passar o ferro, deixar tudo certinho, e depois o que sobrar eu refilo, tá bom?
Eu gosto de fazer dessa forma, é uma dica aí pra vocês. Aqui eu tenho 32 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5. Um cursor. E se você for querer fazer a alcinha, né, que eu pus uma alcinha aqui, o tamanho da alcinha é 27 centímetros por 6. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz. Vou mostrar aqui na parte preta. Então, eu cortei 27 por 6, dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as duas pontinhas, passei o ferro novamente e dobrei mais uma vez. E assim a gente vai passando o ferro para manter bem vincadinho. Até perdi os alfinetes. Ah, deixa sem. Ah, tá aqui. Então, essa é a alcinha, se vocês quiserem colocar, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a junção dos tecidos. Olha só como que a gente vai fazer. Vou deixar aqui do ladinho. Vou colocar o ferro de passar para esquentar. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ligar ele. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar minha manta, aqui eu tô usando a manta R2, tá bom? Mas como eu estou de pequeno, se você quiser, você pode usar R1. Aí eu vou pegar o meu tecido estampadinho e vou colocar ele bem aqui em cima, ó. Tá? Coloco ele aqui e vou passar o ferro. Vou fazer isso com os dois. Coloco o outro aqui também. Deixa eu ver se esquentou. Acho que sim, né? Ui, queimando. Esquentou até demais. Pronto, ó. Passei o ferro aqui em um. Aí, vou passar aqui no outro. Aqui é pra gente fazer a junção dos tecidos, tá? Pronto. Eu vou voltar o ferro lá na tomada, porque daqui a pouco eu vou usar ele de novo. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou pegar as duas tirinhas com tecido composê, que é esse aqui. Composê quer dizer o quê? Um tecido que vai combinar com o meu tecido principal. Vou colocar estampa de frente com estampa, tá vendo, ó? Bem alinhadinho, eu vou passar uma costura com um pé de máquina aqui pra juntar, então, os dois tecidos. Aqui tô usando a minha máquina Jack. Se você quer aí, ainda não comprou sua máquina esse ano, tá querendo fazer um orçamento, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados, a gente tem uma parceria. Aqui vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Estampa de frente com estampa, passo uma costura aqui. Comprando qualquer máquina lá na Costura e Bordados do Maurício Armindo, dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Se você estiver assistindo no canal do YouTube, o contato do Maurício Armindo vai estar na descrição. Então, ó, costurei os dois. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o ferro de passar de novo, vou abrir esse tecido, ó, e esticar ele aqui, passando o ferro, tá bom? Isso também eu vou fazer com as duas partes. Vou pegar a tábua de passar de novo. Então, olha só, passei em um, agora eu vou passar no outro. Pronto.
Depois que a gente passou o ferro, eu vou rebater uma costurinha de meio pé de máquina aqui, ó, pra fazer um detalhe e manter esse tecidinho aqui bem alinhadinho, tá? Então, olha só, passei a costura. Pronto. Antes de eu refilar o que tá de excesso de manta, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta do meu material. Eu gosto de fazer essa costura na beiradinha, gente, porque na hora que eu for montar a minha peça, ela me ajuda bastante, não fica tecido soltando, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Sempre, tudo que eu vou fazer, eu passo essa costurinha de segurança. Pronto, gente, passei a costura e agora sim eu vou tirar o excesso de manta. Não tiro nada de tecido, porque o meu tecido ele tá certinho, né? Então, eu vou tirar só o que ficou de excesso de manta, porque como eu disse no início, eu gosto de cortar a manta um pouquinho maior, esticar o tecido primeiro e depois eu tiro esse excesso, tá? Sejam bem-vindas quem tá chegando. Vai me dando um oi aí, vai compartilhando esta live. Se você tá assistindo no YouTube, também compartilha. Copia o link, compartilha com as suas amigas, deixe seu comentário, seu joinha. Isso é muito importante aí pro nosso trabalho. Alcançar mais e mais pessoas. Pronto. Então, agora sim, eu tenho o meu material pronto para começar a fazer o meu estojo. Então, aqui eu cheguei na medida de 27 por 15, tá? Depois que a gente emendou. Ficou super bonitinho, né, gente? Para quem tá chegando aí agora, tá perguntando o que a gente vai fazer, olha só, estojinho super fácil. Essa é a nossa aula de hoje. E que tecido lindo, combinação linda, hein, gente? Gostaram? Olha só para vocês verem que legal que tá o kit de materiais da aula de hoje, ó. O kit de materiais vocês compram no meu site www.alinerogerio.com.br. O link tá nos stories aqui do Instagram, vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Vai tecido estampado, tecido composê, 1 metro de zíper, 3 cursores e a manta. Cada kit desse dá para você fazer 3 estojos. O valor de venda que eu vou deixar para vocês do estojo é de 30 a 35 reais. E o kit no site, gente, ele vai ficar só até amanhã, porque o site só vai funcionar até amanhã, tá por 29 reais. Tá? Então, vale super a pena. Você compra um kit, o valor que você vender um estojo, você paga o kit. Os outros 2 estojos que você fizer com o kit vender é seu lucro, tá bom? Então, aí você ganha 200%, tá? Então, tá valendo super a pena manter um kit simples, mas com estampas bonitas, com um valor bem acessível e que rende. Dá pra vocês fazerem 3 estojos, tá? Então, tem esse aqui do pônei, rosinha, super lindo. Tem esse aqui do tigre, que é o que eu estou fazendo na aula. Olha que belezinha. Aí tem o do gatinho, porque eu fiz estojos de gatinho pra dar de presente pros meus sobrinhos. Ó. Eu fiz 3, olha só. Então, tem de gatinho pra menino. Aí, montei esse aqui, que dá pra criança e pra adulto também, caso queira, né, pra faculdade, ensino médio, professora, né? Então, esse bem bonitinho. Montei esse masculino para adolescente ou adulto. Olha só que legal, pra vocês aproveitarem o preço, hein, gente? Olha que legal esse aqui, estampa difícil de encontrar, né, coisa neutra assim, então esse kit tá bem legal pra vocês montarem pra adolescente.
E por último, gente, eu montei esse daqui para mim aproveitar um tecido de enfermagem e cursor de enfermagem que eu tinha. Esse kit no site tem 8 unidades só, esse de enfermagem. Eu acho que já vendi 2 hoje, então tem 6. Se você quiser fazer, então, no tema de enfermagem, para vender para as enfermeiras, guardar as coisinhas na bolsinha, né? Vai com 3 cursores também. O cursor de... esse negócio que eu não sei como é que chama, estetoscópio, é isso? Então, é isso. E ainda tem cupom de desconto, gente. Olha só que maravilha, você ainda tem 5% de desconto usando o cupom ESTOJO FÁCIL, tudo junto em minúsculo, sem acento, tá? Essa é a forma do cupom ESTOJO FÁCIL. Coloquem aí nos comentários para mim ver. O valor do kit de materiais, gente, é R$29 só até amanhã, dia 22 de dezembro, tá? Como faz para comprar? Acessa o site, vai lá no Google, pega o teu celular e vai lá no Google, digita lá www.alinerogerio.com.br, tá? Esse de enfermagem, ele é 34 por conta do cursor decorado, eu esqueci de falar, desculpa. Os outros vão com cursor simples e o de enfermagem vai com o cursor personalizado, então ele é R$5 mais caro, tá bom? Isso, estojo fácil, tudo junto, minúsculo, sem acento, para vocês terem o desconto. Pessoal, lembrando, o site vai funcionar só até as 5 horas da tarde de amanhã, tá bom? Então, aproveite, depois a gente volta no dia 11 de janeiro, certo? Vamos fazer aqui a nossa peça, então? Vamos lá, vou colocar o calcador de zíper. Calcador de zíper aqui na máquina. E vamos começar a costurar. O zíper, a gente vai colocar na parte aqui onde o tecidinho é estampado, tá? Vou colocar direito do zíper de frente para o tecido estampado, ó, bem explicadinho para iniciante, viu, gente? Dentinho de frente para estampa. Vou passar uma costura aqui para segurar, né? Para o zíper ficar seguro aqui no meu material. Agora, eu vou pegar o tecido de forro. Gente, o tecido que eu estou usando é tricoline 100% algodão, tá? Caso você tenha dúvida. E vou colocar estampa do meu tecido de forro de frente com a estampa do material principal desta forma. Bem alinhadinho aqui em cima, eu vou passar agora uma costura pra segurar o forro junto aqui do zíper. Deu uma emboladinha aqui. Ai. Passei essa costura, vou colocar este forro pra trás, ó, deixa eu apoiar aqui. Puxa o forrinho todo pra trás. Se quiser ir no ferro de passar, se você é iniciante, vai lá no ferro, passa esse forrinho assim pra baixo, ó, pra você não ter nenhum problema aqui em cima. Por quê? O que a gente vai fazer agora? Uma costura de meio pé de máquina aqui nessa parte do tecido, bem abaixo do zíper. Essa costura, a gente fala, é uma costura de rebate, vou rebater, uma costura de pesponto. Ela serve para manter os dois tecidinhos bem costuradinhos e o forro não ficar subindo. E quando a gente abrir e fechar o cursor, não ficar pegando no forro, tá? Então, é por isso que a gente passa essa costurinha aqui agora, viu? Então, olha só, tá vendo a costura? Olha aqui na parte do forro. Então, aí a gente não tem problema aqui de ficar levantando, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado, nesse outro material. Vou pegar dentinho do zíper, coloco de frente com a estampa, ó. Tá?
frente com frente, alinha bem o material aqui e passa a costura de segurança. Pronto, vou pegar o forro, estampa de frente com estampa, alinha bem aqui, vamos passar uma costura para segurar o forro aqui no zíper. Pronto. Agora, gente, eu tenho que rebater a costura desse outro lado que eu acabei de costurar, né? Então, a mesma coisa, puxa bem o forrinho, se você quiser ir no ferro de passar. Aí, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui, então, rebatendo a costura. E então, ficou assim, ó. Quem aí é iniciante, gente? Tá iniciando, tá engatinhando na costura, tá assistindo a aula porque quer aprender aí a fazer uma peça fácil. Vamos dar uma olhada nos comentários, vamos ver. Ó. Então, ficou assim a parte principal, parte do forro. E agora, a gente vai colocar o cursor, o carrinho do zíper, né? O puxador de zíper, esse daqui, tá? A Celinha é iniciante, os Fios é iniciante. Olha, tem bastante, gente. A Sônia, a Andréia, Cristina, Soraya. Quero ver todo mundo, então, praticando essas iniciantes aí, fazendo estojo, hein? A Fátima, a Sol. Quero ver vocês fazendo e vendendo em janeiro, postando, tem que postar, tem que falar para as pessoas que tá fazendo peça para vender, tá? Olha, Mônica, Luzinei, Cláudia, maravilha, meninas, parabéns para vocês que são iniciantes, estão procurando aí conhecimento, né, para poder ganhar um dinheiro, né, gente? Não consigo fazer caixinha de leite. Vamos lá, que hoje vai ser muito bem explicadinho, tudinho muito bem explicado, hein? E agora chegou a hora da explicação da colocação do cursor, tá? Sempre que você assistir uma aula minha, você vai ver que eu sempre passo a medida do zíper maior. Pra quê? Pra sobrar essa ponta aqui, ó. E é legal você deixar sobrando uma ponta de cada lado, porque se caso engasgar de cá, você não conseguir colocar o cursor aqui, você vem pra outra ponta, tá? Então, como é que a gente faz, ó? Vou abrir um pouquinho o dentinho do zíper aqui nessa ponta. Vou pegar uma tesoura que não seja tesoura de tecido, porque senão estraga. E eu vou cortar aqui, ó, um pouquinho os dentinhos, tá vendo? A parte do nylon eu deixei, porque isso aqui vai me ajudar a segurar aqui pra puxar. Então, cortei só o dentinho. Vou pegar o meu zíper, meu zíper não, cursor. Você olha ele aqui, ó. Você vai ver que o seu cursor, ele tem uma parte reta aqui e aqui arredondado, tá? A parte que a gente vai introduzir no zíper é essa parte arredondada, tá bom? Então, ó, vou colocar a partezinha arredondada no dentinho onde eu não cortei, tá vendo aqui? E vou trazer até, deixa eu só ajeitar aqui, até ele conseguir encaixar no dentinho que eu cortei. Ó. Tá? Aí, a gente vai segurar as duas pontinhas e puxa. E vou deixar ele paradinho aqui no meio, ó. Tá bom? Agora, a gente vai costurar a alcinha, que eu já tava esquecendo dela, gente. Vou costurar a alcinha pra gente colocar ela antes de fechar a nossa peça, né? Então, já posso trocar o calcador, tiro o meu calcador de zíper, né, que eu não vou usar mais. Aqui já passei a medida pra vocês no começo do vídeo. Vou passar uma costura na beiradinha de cá e na beiradinha de cá. Pra fazer aqui, então, a alcinha. Aline, boa noite, não sou iniciante, mas com você sempre aprendo mais. Isso aí, gente, isso aí.
alcinha pronta, só 2 costurinhas, eu vou dobrar ela. Deixa eu só cortar esse excesso aqui feio de... Ó, dobrei, passo uma costurinha aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Só que eu não costuro com forro, eu ponho o forro todo pra trás. Coloco bem aqui na beiradinha, meio centímetro abaixo do zíper. E passa a costura. Ó, não posso costurar junto com o forro, tá bom? Agora, a gente vai fechar a nossa peça. O que que eu vou fazer? Vou juntar principal de um lado e forro de outro, desse jeito, ó. Pega aqui, ó, prendedor ou alfinete. A gente sempre organiza aqui, ó, aonde tem o zíper primeiro. E empurra o dentinho do zíper todo pro lado do forro, que é uma dúvida que muita gente tem. Vem do outro lado, faz isso aqui, ó. Passa o dedo aqui, ó, dentinho do zíper, joga ele pro lado do forro, ele tem que ficar assim, ó. Organizou na parte do zíper, aí a gente coloca prendedor em toda a volta. Na parte do forro, eu vou colocar alfinete, que o tecido fica fininho, né? E aí, aqui a gente vai passar a costura com um pé de máquina. Só que nessa parte do forro, onde é só tecidinho, eu vou deixar uma abertura assim, ó, de uns 10 centímetros, sem costura, pra gente poder desvirar a peça. Então, eu vou começar dando retrocesso aqui, com um pé de máquina eu venho em toda a volta, passa por cima do zíper, vem aqui, e finalizo aqui com retrocesso, deixando então um buraquinho pra desvirar, tá? Pronto. Depois que a gente passou essa costura, eu posso cortar o excesso de zíper. Se tiver excesso de material, que nem que tem um pouco de tecido, ó, só toma cuidado para não cortar muito próximo da costura que a gente acabou de fazer, e aí a peça vai se desfazer, ela descostura, né? Então, é só excesso que eu falo, tá vendo aqui, ó, pontinha de tecido? A gente vem tirando. Pronto. Agora sim, chegou a hora da caixinha de leite, tá bom? O que a gente vai precisar? Régua, caneta. O que que é caixinha de leite? A caixinha de leite, gente, é isso aqui, é essa costura aqui que a gente vai fazer, tá? Pra poder dar essa profundidade aqui pra peça, pra ela ficar com essa base, né? Que aí dá pra ficar em pezinho assim, ó, em cima da mesa, tá bom? Então, isso é caixinha de leite, é o que a gente vai fazer agora, tá? A caixinha de leite, gente, ela é um quadradinho que nós fazemos aqui nos cantinhos do nosso material. Esse quadradinho, esse risco que a gente vai fazer, a gente começa a contar sempre a partir da costura e não a partir da beiradinha. Aqui, para que fique bem claro, ó, eu vou riscar aonde é a costura. Essa última costura que eu acabei de fazer, tá? Então, ó, dá para perceber, né? Beiradinha da peça é isso aqui. E costura é onde eu risquei. Então, eu vou começar a contar a partir da costura, certo? Então, a minha caixinha de leite para essa peça vai ser 3 centímetros. O que que eu vou fazer? Vou posicionar minha régua nessa posição, eu começo a contar a partir do zero, tá? O zero, ele tá bem em cima da costura. Eu vou marcar 3 centímetros para cima. Ó, deixa eu dar um zoom só nesse momento aqui. Aqui, ó. Marquei 3 centímetros para cima, tá? Aí, eu posiciono a régua
nesta posição bem retinha, medindo 3 centímetros, eu vou riscar aqui, ó. 3 centímetros. Agora, eu posiciono a minha régua desta forma e vou fechar um quadradinho de 3 por 3, tá? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, contando a partir da costura, 3 centímetros pra cá, posicionou a régua em pé, riscou 3 centímetros, fecha o quadradinho de 3 centímetros. No forro, a gente também vai fazer. Contando a partir da costura, eu vou fechar um quadradinho de 3 por 3. Eu vi um comentário assim, ó, a minha sempre fica uma maior que a outra, né? O que devo fazer ou algo assim, passou o comentário muito rápido. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, tá? Peraí. Então, pronto, ó. Agora eu vou tirar o zoom. Então, ficou quadradinho aqui, quadradinho aqui. O importante, gente, começa no seu risco, tá? É você medir bem certinho e fazer os quadradinhos todos do mesmo tamanho. Então, para que a sua caixinha de leite fique certinha, já começa por aí, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Pelo buraquinho que eu deixei aqui no forro, eu vou achar o cursor, abrir a minha peça. Ó, primeiro eu venho com o meu dedo, gente, ó. Eu vou com o meu dedo lá na quininha, aqui. E passo o dedo abrindo bem esticadinho o tecido. E ficou assim, ó. Tem que ficar bem retinho. Aqui, ó, tem que pegar bem a quininha do quadrado, certo? No medo aí de ficar torto, coloca o prendedor ou alfinete. E a gente vai passar uma costura, começando aqui, com retrocesso, vai vir reto nesse risco e vai finalizar aqui. Só que como aqui não tem risco, se você é iniciante, o que eu recomendo você fazer? Apoia aí na sua mesa, posiciona a régua, ó, aqui a gente já tem um risco do quadrado que eu já fiz. Termina de riscar até do outro lado. Uma dica para vocês fazerem bem retinho, tá bom? Então, fez isso, a gente vem aqui na máquina e passa a costura bem em cima desse risco que a gente fez, ó. E aí, eu posso cortar o excesso, deixando uma distância de meio centímetro da costura, pra não se desfazer, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurinha em cima do risco. Se você não sentir segurança, você pode fazer igual eu fiz do outro lado, riscar até aqui. Pronto. E aqui no forro a mesma coisa, tá? A gente faz a posição e costura, no forro é mais fácil. Só tecidinho, né? Deu pra entender sobre a caixinha de leite, as meninas iniciantes? Isso, para as iniciantes é melhor vocês riscarem total e aí você tem mais confiança para costurar, com certeza. Então, ó, caixinha de leite em todos os cantinhos, nós vamos virar a nossa peça. Primeira coisa, a gente vai na caixinha de leite, ó, acerta, ó que belezinha, gente, ficou bem cruzadinho, ó, bem retinho, ó, tá? Acertou as caixinhas de leite, agora a gente acerta aqui, ó, cantinho do zíper, acerta a caixinha de leite do forro. E aí, aqui, ó, ficou essa abertura. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar as pontinhas desse tecido pra dentro e passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Pra fechar esse forro. Gente, antes de finalizar essa live, quero aproveitar pra contar pra vocês uma novidade.
A partir de agora até sábado, todos os meus cursos estão com 20% de desconto. Corre no link da biografia aqui do meu Instagram. Para quem tá assistindo no YouTube, vou deixar na descrição. Somente, ó, hoje é quarta-feira, então quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, 20% de desconto, todos os meus cursos, tá bom? Tem o curso da Necessaire, tem o curso Kit Cozinha, Kit Feminino, Volta às Aulas e o Kit Maternidade. São 5 cursos que você pode aí tá escolhendo, adquirindo com 20% de desconto. Todos os cursos são acesso vitalício, tá bom? Então, vou deixar o link nos stories, vou deixar o link também na biografia do meu Instagram e na descrição do vídeo. Bom demais, hein? Ó, vou colocar o forrinho todo pra dentro. Acerta as caixinhas de leite. Acerta o cantinho do zíper e pronto. Como é que a gente faz aqui, ó? Ela fica toda assim mesmo, ó. Dobra ela. Vai no ferro de passar. Olha que belezinha. Passa o ferro. E ficou pronta. Ficou pronta nossa peça. Super fácil, linda. Ó. A caixinha de leite, como que ficou. Gostaram? Para vocês fazerem, venderem bastante. Valor de venda eu deixo para vocês de 30 a 35 reais, tá? E é isso, espero que vocês que sejam iniciantes aí, que venham assistir essa aula para aprender algo fácil, novo. Faça, gostem de fazer, porque é uma delícia de fazer esse estojinho. E vendem bastante, tá? E você que já tá na costura há algum tempo, também é uma peça bem legal para vocês fazerem bastante em um dia só, gente. Em um dia. Olha, eu sentei na máquina, em 40 minutos eu fiz esses 3 aqui, ó. Fiz tudo de gatinho, vou dar pros meninos. Pros meninos da família. Os das meninas eu vou dar do... Sabe aquele painel Felicidade? Que até voltou ele pro site que eu mostrei pra você? Então, eu vou dar pras meninas. Já coloquei nomezinho para as minhas sobrinhas. E esses aqui eu fiz para os meus sobrinhos. Então, tá aí, ó. Rapidinho a gente faz, ó. Então, tem um bonitinho de... Não é unicórnio, gente. Como é que chama isso aqui? Pônei. E um de tigre, ó que legal. Lindinho, lindinho. É isso. Aproveitem o kit de materiais, gente. Ó, vou mostrar mais uma vez. Cupom de desconto Estojo Fácil lá no meu site www.alinerogerio.com.br. Você compra o seu kit de materiais para fazer o estojo. Cada kit dá para fazer 3 estojos, tá? Vai o tecido principal, tecido de forro, né, o composê, 3 cursores, 1 metro de zíper e a manta, R$29, só até amanhã, tá bom? Esse valor do kit vai ficar até às 5 horas da tarde de amanhã, porque vai ser até o momento que vai funcionar o nosso site aí durante esse ano, certo? Quero me despedir de vocês, então, deixando aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente vai voltar com as nossas lives no dia 11 de janeiro, que vai dar numa quarta-feira, tá? Vou tirar aí 2 semanas de férias, descansar um pouquinho, planejar o ano que tá vindo, né? Planejar coisa boa para vocês, estudar também, que é muito importante. Vocês também continuem procurando conhecimento. Eu não vou sumir, tá? Vou ficar aí no Instagram, nos stories, então fiquem acompanhando. E eu vou estar postando, gente, aulas que eu já tenho no YouTube, que às vezes vocês não sabem que tem, né? Então, vou estar aí a cada 2 dias postando uma aula antiga, um link de aula para vocês estarem buscando sempre conhecimento, não pararem de aprender enquanto eu não estiver fazendo lives, tá bom? Também vou sentir muita saudade de vocês, mas vocês vão poder me ver nos stories, né? Acompanhe os stories, vou estar mostrando aí o que eu vou estar fazendo. E é isso. Obrigada, obrigada a todas vocês. Feliz Natal para vocês também. Ah, gente, deixa eu mostrar. Ó, tem no site também até amanhã esse kit de zíper com 15 cores de zíper. Alguns cursores. Ó, vai o cursor de franja.
tá? Então aproveita o cupom de desconto para vocês comprarem também o kit de zíper. Outra coisa que chegou no site, que é uma febre, coleção Alegria. Chegou o kit de retalho, gente. Olha, tecidos Eva e Eva, essa coleção aqui, ó, maravilhosa, de florais lindos. Então, está disponível no site as estampas separadas ou o kit de retalhos, tá bom? Além de muitas outras coisas que a gente tem no site, chegou reposição de viés, bastante cores de viés. Zíper, a gente tem bastante cores. O painel Felicidade ainda tem, tá? Chegou essa semana, então aproveitem e abasteçam o estoque de materiais de vocês, para vocês não ficarem sem materiais enquanto o site não estiver funcionando, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês. Qual é o cupom de desconto? Estojo fácil, tudo junto e minúsculo, sem acento, tá? Esse é o cupom de desconto. Isso, Amanda, obrigada. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.